Trunks, o primeiro personagem da franquia Dragon Ball a mostrar o conceito de viagem no tempo, porém, cara, a gente não tem um Trunks, e sim vários. Temos o Trunks criança, que temos na série atualmente, temos o Z, temos o Super e temos o Heroes. Sem contar também que temos a versão do Trunks que morreu contra o Cell na primeira forma, ou seja, cara, por que existem tantas variáveis do Trunks assim? Porque quando ele voltou no tempo, ele não só mudou a linha do tempo e continuou normal, não, ele criou várias variantes dele mesmo. Então, meus nomes eu estou aqui para explicar para vocês esse conceito estranho de por que tem tantas versões do Trunks e também vou falar sobre todas as versões que temos do Trunks em Dragon Ball, beleza? Tanto canônicas quanto as oficiais, que é, por exemplo, a de Super Dragon Ball Heroes. Então, cara, se você tá curioso, se você acha que você lembra de todas as versões do Trunks, não esquece aqui de deixar um likezão certinho, se inscreva no canal também, porque isso ajuda muito, mas muito mesmo aqui no engajamento pro canal ir pra frente. E agora sim, sem mais enrolação, podemos começar. Vamos começar obviamente falando da primeira versão do Trunks, a versão do Trunks Z, ou a versão do Trunks que treinou com o Mirai Gohan, que basicamente foi que voltou no tempo para ajudar o Goku a não morrer de doença no coração e então poder deter os androides. E é logo aqui que temos a primeira explicação do porquê existem tantas versões do Trunks. Analise assim, suponha que você consegue o poder de voltar no tempo. Se você volta ao passado e muda alguma coisa, você volta para o seu tempo e nada mudou. Como é mostrado pelo Trunks, ele foi lá e impediu que o Goku morresse, então teve toda a mudança. Ao invés dos androides matarem todo mundo, eles conseguiram vencer os androides, certo? Teve lá o Cell, o Gohan Super Saiyan 2, etc. Mas aí o Trunks, voltando para a linha temporal dele, 17 dos eles estavam lá aterrorizando e ele é que teve que derrotar os dois. Ou seja, ele mudou a linha do tempo e criou uma linha temporal variante, que é a que a gente vê no anime. A original dele não mudou nada. Ou seja, o conceito de viagem temporal em Dragon Ball ele é aplicado a ponto de que você mudou alguma coisa, você não muda a sua linha temporal específica, você cria uma linha temporal variante. Ou seja, temos ali no tempo do Trunks do futuro e temos ali no tempo do anime Dragon Ball realmente, certo? É aí que entra o grande ponto. Esse Trunks do Dragon Ball Z ele teve toda a história lá do Z, etc. Porém, entretanto, ele teve uma grande diferença. Esse Trunks do Z ele foi possivelmente recrutado para ser um patrulheiro do tempo. Sim, eu tô entrando muito na parte de teoria dos fãs, por quê? Porque eu quero realmente dar um final para esse Trunks do Z, visto que o do Super, não se preocupe que eu vou provar para vocês que não é o mesmo Trunks que apareceu em Dragon Ball Z, é outra variação, vocês vão entender daqui a pouco. Então esse Trunks foi recrutado pela Kaioshin no tempo para se tornar o primeiro patrulheiro do tempo. Então esse Trunks Z se torna o Trunks Hero, certo? Aquele Trunks que usa sobretudo que recentemente tem a transformação em Deus Super Saiyajin, ele é insano. Ou seja, a história do Trunks Z ela termina como Trunks Z e inicia como Trunks Heroes. Então temos o Trunks do Super, que é basicamente o Trunks de cabelo azul. E essa teoria é insana por quê? Porque se você reparar o Trunks do Z, ele tem cabelo roxo, o Trunks Heroes tem cabelo roxo, esse Trunks do Super é uma variante do Trunks do Z. Ele viveu sim os mesmos eventos de Dragon Ball Z, porém ele sempre teve o cabelo azul desde quando nasceu, e daí ele teve todos os eventos do Z, e daí ao invés de ser recrutado para ser um patrulheiro do tempo, ele continuou a história pro Dragon Ball Super. Então o Trunks Z teve o Super Saiyajin 1, o Super Saiyajin 2, o Super Saiyajin 3 e o Deus Super Saiyajin. Já esse Trunks do Super teve o Super Saiyajin 1, o Super Saiyajin 2 e a forma de Super Saiyajin Semi-Blue ou Super Saiyajin Rage. Porque Kaioshin no tempo recrutou, digamos, o primeiro Trunks, o Trunks original, digamos assim, visto que a linha do tempo do Mirai Gohan é a linha temporal original de Dragon Ball, que a gente vê no anime é uma variante. Mas agora é que entramos no ponto dos dois Trunks mais difíceis de falar, que é o Trunks do Heroes, porém não do Heroes que veio do Super Saiyajin, e sim do Heroes que aparece lá logo no episódio 1, que ele é sequestrado pelo Fu, porque ele é uma variante sim. Eu digo que ele é difícil de falar por conta de que não tem nada de informação sobre ele. Ele é basicamente o mesmo Trunks que viu tudo do Z e tudo do Super, certo? E aí foi lá pro Heroes, porém não tem mais nenhuma informação sobre ele. Se ele tem uma nova forma, etc, não tem mais nada. Só o que sabemos é que sim, oficialmente ele viveu os eventos do Super, visto que ele se lembra dos Zamasu, ou seja, ele foi sim um Trunks que enfrentou os Zamasu no futuro. Então provavelmente ele possui sim a forma Rage, apesar de que no Heroes ele não utilizou por algum motivo aleatório. E bom, falamos do Trunks Z, que futuramente se tornou o Trunks Heroes ou Trunks Shadow, certo? Falamos do Trunks do Super, que viu os eventos do Z, não do Heroes e apenas do Super, e também falamos desse Trunks mais atual lá do Heroes, que viveu os eventos do Z e também do Super, mas agora temos o Trunks criança, que é outra variação. Porque esse Trunks, além de ser muito mais fraco que o Trunks do futuro, ele não viveu nenhum evento trágico que o Trunks do futuro viveu, certo? Então ele vai ter uma história completamente diferente, tanto que até hoje está preso apenas em Super Saiyajin. Basicamente a coisa mais interessante que temos sobre esse Trunks é que ele juntamente com seu melhor amigo Goten se tornaram os novos Saiyamans. Teve até uma saga pra eles antes da saga do Dragon Ball Super Super Hero, porém cara é só isso que temos desse Trunks. Ele vive todos os eventos lá da saga Buu, da saga Super inteira, e aí no mangá, etc, é basicamente isso. Porém, esse Trunks de todos, ele é o Trunks mais sem graça, digamos assim.
Agora vamos recapitular rapidinho o conceito que eu falei, presta atenção. Trunks Z viveu os eventos do Z, foi recrutado para ser um patrulheiro do tempo. Trunks Super viveu os eventos do Z e os eventos do Super. Trunks Heroes, que não é o Shen, viveu os eventos de Z, Super e do Heroes, certo? Trunks criança viveu lá o Z, quando era bebezinho, o Super inteiro, o mangá, etc. Esse, digamos, agora é o Trunks original, podemos dizer assim, né? Já que a linha temporal do mangá é a original. E temos por fim o Trunks, que eu não tenho nada pra falar, que é o Trunks que morreu lutando contra o Cell na primeira forma, quando o Cell foi roubar a máquina no tempo pra ele voltar no tempo. Esse aí tem basicamente nada, ele viveu lá com o Mirai Gohan, voltou no tempo, depois foi voltar de novo e morreu pro Cell e acabou, fim de papo. Mas agora eu quero saber de vocês, vocês curtem a teoria de que o Trunks Z se tornou o Trunks Heroes? Cara, isso aí é muito bom porque dá pra dar uma consertada no porquê hoje em dia o Trunks do Super tem cabelo azul, porque eu acredito sim que ele é uma variante do Trunks que apareceu em Dragon Ball Z, eles não são os mesmos apesar de terem sim vivido os mesmos eventos exatos. Mas bom, meus nobretadinhos, basicamente é isso, espero de verdade tenham curtido esse vídeo, não esqueça aquele belo insano like, se inscrevam no canal porque tudo que vocês curtem o conteúdo e divulgar pra mais e mais pessoas e o canal só ir pra frente. E agora sim, fiquem com Deus meus amigos, até mais e eu fui.